Eu tenho notado cada vez mais que a ansiedade é um dos grandes males da nossa época. Crises de ansiedade são tão frequentes que virou uma parte normal da vida no século XXI. Quanto mais conforto uma sociedade tem, parece que mais ansiedade está presente. Mais curioso ainda é como nós temos reagido em nosso tempo à ansiedade. Ansiolíticos fazem parte da rotina de muitas pessoas dentro e fora da igreja. Para quem não sabe, ansiolítico é uma classe de medicamentos prescritos para justamente reduzir a ansiedade. Esses medicamentos são conhecidos como tranquilizantes ou sedativos. Eles atuam no sistema nervoso central para diminuir os sintomas da ansiedade, como o nervosismo, a tensão, o medo, uma preocupação excessiva. Além de remédios como esse, nós temos também tratamentos como terapias, uma das mais conhecidas, a cognitivo-comportamental, e outras abordagens psicoterapêuticas que são usadas de maneira muito frequente como recomendações para tratar a ansiedade. Eu sei que essa é uma discussão bem complexa e não cabe a mim tratar o todo dela, mas é inegável que este problema não poderá ser resolvido e não tem sido resolvido sem que nós prestemos atenção na própria solução daquele que fez o ser humano. Nada melhor do que o manual de algum produto que você compra para saber o melhor uso daquele equipamento. Da mesma maneira, nós, longe de sermos equipamentos, fomos criados por Deus e temos um manual de funcionamento. E nós não lidaremos bem com o funcionamento do ser humano se nós não atentarmos para aquilo que o próprio Deus, Criador, nos falou sobre esse tema. Queremos lidar com a ansiedade do nosso jeito. Muitas vezes ressignificando a ansiedade, dando outros nomes para a ansiedade. Mas eu quero convidar a vocês ou a cada um de nós a ouvir o verdadeiro ensino que Jesus tem a nos passar sobre esse tema. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Mateus 6, versículo 25 a 34. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Houve reis no passado, grandes monarcas, que acharam muito eficaz manter os seus súditos em constante ansiedade.
Se as pessoas estão preocupadas com a sua vida, o que elas têm para comer, o que elas têm para vestir, se elas estão preocupadas com a origem da próxima refeição, na cabeça desses monarcas estava que talvez elas estivessem mais dispostas a cumprir ordens do rei, a fim de obter a comida que necessitam do armazém do rei. A ansiedade para aqueles reis mantinha as pessoas no lugar delas. O medo, a ansiedade, tornava a monarquia firme. Mas uma das coisas mais interessantes sobre o reinado de Jesus é que ele não quer que o seu povo fique ansioso. Ele não assegura a sua realeza cultivando ansiedade. Pelo contrário, o objetivo do reinado de Jesus é nos libertar da ansiedade. Ele não precisa nos manter ansiosos para estabelecer o seu poder ou a sua superioridade. Em vez disso, ele exalta o seu poder e ele exalta a sua superioridade, trabalhando em nós para acabar com a ansiedade. Quando Jesus diz, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, ele está exigindo de nós o tipo de vida que todos nós desejaríamos. Uma vida sem ansiedade, sem medo do homem, sem medo das circunstâncias ameaçadoras, sem medo da escassez. Mas como é que Jesus espera que essa exigência tão difícil, como não andeis ansiosos, não vivam preocupados, como Jesus espera que isso seja cumprido em nossa vida, quando parece que tudo à nossa volta está clamando ao contrário? Parece que para onde olhamos nós encontramos razões para nos preocuparmos. Jesus nos dá uma boa ajuda aqui com relação aos aspectos básicos da vida: comida, roupa, e nos ensina a não andar ansiosos. Jesus sustenta a nossa capacidade de prosseguir com alegria, mesmo quando nós temos dificuldade em ver as nossas necessidades sendo satisfeitas. Eu acho que ninguém tem dúvida de que o tema central dessa passagem seja ansiedade. Ele diz isso no versículo 25, não andeis ansiosos, ou não se preocupem com a sua vida diária. No versículo 31 ele repete, não se preocupem dizendo o que vamos comer. No versículo 34 ele diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Mas essa é uma maneira negativa de olhar o ponto principal dessa passagem. Não negativa no sentido de ruim, mas no sentido de não fiquem ansiosos. Mas o que vem no lugar da ansiedade? E o que vem no lugar da ansiedade, Jesus nos diz, em outras palavras, no versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que fica no lugar da ansiedade. É isso que é expressar o ponto de Jesus de uma maneira positiva. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em outras palavras, quando você pensa sobre a sua vida, sua comida ou suas roupas, ou seu cônjuge, o seu trabalho, a sua missão de vida, quando você pensa sobre essas coisas, você não deve se preocupar. Em vez disso, buscar o reino de Deus significa fazer de Deus o rei naquele assunto e naquele momento. Isso é entregar a situação ao poder de Deus, para que Ele faça justiça, para que Ele exerça a sua vontade, numa confiança de que Ele trabalhará e atenderá todas as nossas verdadeiras necessidades. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se cremos que o nosso Rei é Jesus Cristo, se cremos que o nosso Pai Celestial domina sobre todas as coisas, então nós não precisamos ficar ansiosos. Embora eu sei que você sabe disso. E eu quero fazer nesse texto é tentar não apenas dizer o óbvio, que nós não devemos andar ansiosos e que a ansiedade tem nos gerado problemas físicos, espirituais, emocionais. Mas eu quero dizer que nesse texto, pelo menos, existem 9 razões que Jesus dá para os seus discípulos não andarem ansiosos. 9 formas para não andarmos ansiosos, e nenhuma delas passa por remédio
ou psicoterapia. Eu recomendo que você anote cada uma delas. Embora elas estejam tão claras no texto, que talvez você, numa rápida lida do texto, você vai lembrar de todas as 9, mas ainda assim eu considero válido que você anote cada uma delas, seja no seu celular, no verso da sua Bíblia ou numa nota de papel. Em primeiro lugar, a primeira razão que Jesus nos dá para não andarmos ansiosos é dita no versículo 25, quando ele diz: "Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir." E ele vai dizer o porquê, e aqui é a primeira razão. Porque a vida é mais do que a comida e o corpo é mais do que a roupa. Agora, o que isso significa? Por que temos ou tendemos a ficar ansiosos com comida e com roupa? Porque há 3 coisas que perderíamos se não tivéssemos comida e roupas. 3 coisas que perderíamos. A primeira delas é que perderíamos alguns prazeres. Afinal, comida, pelo menos algumas, tem bom gosto. Para pessoas como a Maria, que come de tudo, todas têm bom gosto, mas para mim, apenas algumas. E sem comida, nós perderíamos certos bons prazeres na vida. Mas em segundo lugar, o que perderíamos? Perderíamos alguns elogios humanos se não tivéssemos roupa ou como nos proteger do frio. Na verdade, se não tivéssemos roupas bonitas, nós não teríamos elogios humanos que tanto nós gostamos. E terceiro, possivelmente perderíamos a vida se nós não tivéssemos comida alguma. Na verdade, certamente perderíamos a vida se não tivéssemos comida. E perderíamos a vida se não tivéssemos roupa para nos cobrir do frio. Portanto, a razão pela qual nós ficamos ansiosos em relação a comida e roupas é porque nós não queremos perder prazeres físicos, nós não queremos perder elogios humanos e nós não queremos finalmente perder a vida. E a este medo Jesus responde da seguinte maneira: se você está dominado pela ansiedade por conta dessas coisas, você perdeu de vista a grandeza da vida. Lucas 12, versículo 21 diz que a vida não foi dada principalmente para prazeres físicos, mas para algo maior, o desfrute de Deus. É para isso que a vida nos foi dada. João 5, versículo 44, por sua vez, diz que a vida não foi dada principalmente para aprovação humana, mas para algo maior, a aprovação de Deus. Os elogios dos homens não importam, ou não deveriam importar. E João 3,16 nos diz que a vida nem sequer foi dada para que nós tenhamos uma extensão de vida nesta terra, mas para algo maior, uma vida eterna com Deus na era vindoura. Portanto, não devemos ficar ansiosos com comida e roupa, porque comida e roupa não podem nos proporcionar as verdadeiras coisas grandes dessa vida. O desfrute de Deus, a busca pela graciosa aceitação e elogio da parte de Deus e a esperança da eternidade em sua presença. Ficamos então ansiosos com relação a comida e roupas, na mesma medida que perdemos de vista os grandes propósitos de uma vida centrada em Deus. Quando deixamos de buscar em Deus aquilo que nós deveríamos estar buscando, automaticamente começamos a buscar em outros lugares. E na incerteza se obteremos essas coisas, então nós ficamos ansiosos. Jesus, em primeiro lugar, está dizendo, uma primeira razão para não ficar ansioso é lembrar que a vida é mais do que a comida, o corpo e as roupas. A vida é mais do que isso. A vida é centrada em Deus. E em Deus nós temos todas essas coisas satisfeitas. E nós não poderemos perdê-lo. E isso levaria a nós não termos ansiedade. Segunda razão. Versículo 26, Jesus diz, observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros?
A segunda razão é Jesus nos convida a olhar para os pássaros. O que vemos quando olhamos para os pássaros não é uma lição de preguiça. Eles cavam eles vão atrás das suas minhocas, do seu alimento, pegam seus insetos, enchem seus ninhos, fazem muitas vezes os seus ninhos com folhas e uma série de coisas. Os pássaros não são preguiçosos. Mas Jesus diz que, mesmo os pássaros trabalhando, quem os alimenta é Deus. Os pássaros saem para procurar as suas minhocas, mas o texto diz que quem dá o alimento para os pássaros é Deus. Os pássaros não acumulam coisas ansiosamente, como se Deus não fosse fazer o mesmo, ou seja, como se Deus não fosse os alimentar no dia seguinte. Eles não fazem celeiros, quem faz celeiro é o homem. Pássaros confiam que no dia seguinte eles serão sustentados novamente. Eles fazem o seu trabalho, assim como nós deveríamos fazer o nosso trabalho, mas eles sabem, e nós devemos saber, que quando o sol amanhecer no dia seguinte, Deus ainda será Deus, e Deus continuará nos sustentando. E aqui eu quero extrapolar para a ideia de comida, que talvez, num contexto de abundância de comida como o nosso, talvez não fiquemos ansiosos com comida. Talvez. Não sei se é verdadeiro que, talvez no nosso tempo, na nossa região, pessoas têm medo de morrer de fome, literalmente. Porque ninguém morre de fome hoje em dia. Aqui, tá? Tem lugares no mundo, pessoas morrem de fome de verdade. Estou dizendo aqui. Aqui ninguém passa fome porque sabe que vai ter uma igreja em cada esquina que vai alimentar todo mundo que precisa. Vai ter ONG, vai ter igreja católica, vai ter um raio de lugares que você vai poder ser alimentado. Então, fome, a ponto de morrer, ninguém tem. Mas um monte de outras coisas nos deixam preocupados e ansiosos. E nessa mesma ideia de que os pássaros sabem que eles precisam trabalhar, mas ao mesmo tempo que é Deus quem os sustenta, deixa eu fazer uma rápida aplicação aqui para os estudantes. Para aqueles que talvez estejam tentando passar em alguma prova, algum concurso. É nossa tarefa estudar. Deus não fará a prova por nós, ok? Não estude para você ver e ore antes da prova. Não vai acontecer nada, ok? Deus não faz a prova por nós. É nossa responsabilidade estudar. Mas no final das contas, quem vai gerar as perguntas, aquilo que a sua capacidade de lembrar e uma série de outras coisas que envolvem o momento da prova, a boa disposição do seu professor na hora de ler as suas respostas e corrigir, tudo isso quem está direcionando é Deus. Você estuda, mas Deus vai te dar a nota. Da mesma maneira como nós trabalhamos e quem vai nos dar o sustento é Deus. E Jesus nos convida a olhar para os pássaros. E ele diz, vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? E se Deus faz isso todos os dias com pássaros, que nem celeiros têm, e vocês são muito mais valiosos para Deus do que pássaros, por que vocês acham que Deus não cuidará de vocês? Olhem para os pássaros, é a segunda razão. Jesus nos ensina a comparar e dizer quão tolo é nos preocuparmos. Terceiro lugar, versículo 27, terceira razão. 27 diz, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? A terceira razão aqui é que você não pode adicionar nem 1 minuto no seu tempo de vida. Por mais preocupado que você esteja, por mais planejador que você seja, você não pode adicionar 1 minuto ao seu tempo de vida. O argumento aqui é muito pragmático. A ansiedade não leva a lugar algum. Não leva. Ela não te faz bem. Qualquer que seja o problema que esteja causando ansiedade em sua vida, você pode ter certeza de que essa ansiedade não reduzirá o problema. Muito pelo contrário, ela tende a aumentar o problema.
Isso só o deixará infeliz enquanto você tenta lidar com isso, porque você não aumenta um segundo sequer no seu tempo de vida. Existe uma frase antiga que eu gosto que diz assim: a ansiedade não pode te dar a força necessária para o amanhã, mas ela esgota as suas forças necessárias para o hoje. A ansiedade não pode te dar força necessária para o amanhã, mas ela esgota a sua força necessária para o hoje. Portanto, a terceira razão que Jesus nos dá para não ficarmos ansiosos é perceber que a ansiedade é inútil. Muitas vezes nós ficamos preocupados com coisas que se demonstrarão irreais. Eu estou preocupado que tal coisa pode acontecer e aí chega na hora, não aconteceu. E eu fiquei preocupado à toa. Eu fiquei desgastando todas as minhas unhas, perdendo os meus cabelos, desesperado, sem dormir, quando na verdade aquilo era absolutamente real. E muitas outras vezes, aquilo que nós tememos e ficamos preocupados, muitas vezes se demonstra real no futuro. Mas a pergunta é, do que valeu estar ansioso antes? Ajudou em alguma coisa? Obviamente não. Você só sofreu por antecipação. Já era um sofrimento que Deus tinha preparado para você passar, mas você resolveu, por conta da sua ansiedade, trazer esse sofrimento para mais perto. Eu quero sofrer antes do que deveria. Portanto, a ansiedade é inútil. Quarta razão. Jesus nos chamou a olhar para os lírios do campo. Versículo 28 ao 30. Jesus diz, e por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem o rei Salomão de Israel, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, como um desses lírios. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Quando você olha para um lírio, que não tem vontade ou instinto próprio para trabalhar, para afiar, mas é adornado por belas formas e cores, Jesus diz que você pelo menos tem que tirar essa conclusão. Deus se alegra em adornar as coisas. Deus se alegra em vestir as coisas. E se o seu deleite encontra expressão em adornar a grama, em adornar os lírios que hoje estão aqui e amanhã já se foram, então certamente o deleite e a alegria em Deus em adornar o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, é muito maior. Deus se alegra em nos vestir. Inclusive, é Deus quem faz a primeira roupa devida. Adão e Eva fizeram folhas de figueira para se cobrir, com uma clara demonstração de que eles estavam tentando lidar com os seus próprios erros. Mas Deus aparece e diz, não essas roupas que vocês vão vestir. Vocês não vão lidar com o pecado de vocês assim. Eu que lidarei. E Deus fez as primeiras roupas devidas para homem e mulher naquele jardim. Mas alguém pode protestar. Deus não me vestiu. Alguém pode olhar para Romanos 8, em que Paulo vai falar de uma série de coisas que, entre aspas, preocupavam as pessoas de nos afastar do amor de Deus em Cristo. E ele diz que uma dessas coisas é a nudez. E ele diz, nem a nudez, que filhos de Deus podem passar por, como já passaram, nem a nudez, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, poderão nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, cristãos podem passar por nudez. E aí? Como é que fica Jesus? Se Jesus diz para não nos preocuparmos, dá a entender que à primeira vista ele está falando que todos os crentes se vestiriam como o rei Salomão. Mas obviamente não é isso que Jesus está dizendo, pois Jesus não se vestiu como o rei Salomão. Nem se preocupou com isso. E não ensinou os seus discípulos a se preocuparem com isso.
Muitos poucos seguidores de Jesus se vestiram como Salomão. Mas nós não poderíamos fazer nosso trabalho se estivéssemos vestidos como o rei Salomão, com toda aquela parafernália que reis usavam na época. Foi assim que Jesus falou sobre João Batista, abre aspas. Jesus diz: eis que aqueles que se vestem com roupas esplêndidas e vivem no luxo estão nas cortes dos reis, mas não João Batista. Ele tinha um trabalho profético a fazer e ele usava roupas de camelo, um cinto de couro na cintura, e sua comida era gafanhotos e mel silvestre. E Jesus diz: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Alguém que não se vestia como um rei, mas alguém que as suas roupas favoreciam a sua missão. O adorno que Jesus prometeu não significa que teremos roupas exorbitantes, mas que teremos as roupas que nós necessitamos para o trabalho que Ele nos chamou a realizar. Onde você já viu um discípulo de Jesus que não tinha o adorno necessário para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer? Nós não devemos medir a perfeição da provisão de Deus por algum padrão abaixo do chamado de Deus para nós. Ele não nos chama para viver, muitos de nós, em palácios, mas para tomarmos as nossas cruzes, para amarmos as pessoas, para servirmos, custe o que custar. E para isso, nós temos as roupas que nós precisamos. E quando terminarmos de carregar as nossas cruzes, em ombros dilacerados, se Deus quiser, haverá vestes reais para todos nós. Está guardado no guarda-roupa divino. Vestes reais nos aguardam, mas por agora precisamos das roupas que temos para carregar a cruz que nós devemos. Isso não significa que Ele nos manterá vivos. Jesus mesmo prometeu em Lucas 21, eles matarão vocês. É isso que os aguarda, eles matarão vocês. Isso significa, sim, que Deus nos dará tudo o que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. Igual Ele diz aqui em Mateus 6, versículo 33. Todas as coisas que precisamos serão acrescentadas para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Sexta razão, para não andarmos ansiosos. Versículo 32 diz: essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. E a razão é, o nosso Pai sabe do que nós precisamos. A ansiedade pelas coisas deste mundo nos coloca no mesmo nível dos incrédulos, no mesmo nível daqueles que não confiam, no mesmo nível daqueles que não têm a Deus como Pai. Mostra que somos realmente mais parecidos com o mundo do que nós gostamos de admitir. E Jesus assume que nós não queremos ser assim. Também mostra que nós não pensamos que o nosso Pai Celestial conhece as nossas necessidades. Como se Deus não soubesse. Ou talvez não pensemos que temos um Pai que seja amoroso o suficiente. A ansiedade mostra que estamos muito perto do mundo e muito longe de Deus no final das contas. Portanto, não fique ansioso. O mundo não tem nada eterno a oferecer, mas o seu Pai Celestial conhece as suas necessidades agora e para sempre. Ele conhece, Ele sabe. Portanto, a sexta razão é, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que vocês precisam. A sétima razão, versículo 33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, a razão, todas essas coisas lhes serão dadas. A sétima razão para não ficar ansioso é que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, Ele trabalha para você e supre todas as suas necessidades. E aqui, o que eu não estou fazendo
é uma teologia da prosperidade. Venha para Deus e você vai ter o carro do ano, a casa própria que você sempre sonhou, as viagens que você sempre quis ter e nunca conseguiu. Não estou dizendo nada disso, e muito menos Jesus. Jesus não andou de carro de luxo na época, Jesus não teve casa própria, Jesus não teve uma série de coisas que inclusive nós temos. Ele não estava prometendo isso, ele diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Todas essas coisas não significam tudo o que pensamos que precisamos, mas tudo o que realmente precisamos. E quem diz aquilo que nós realmente precisamos não somos nós, mas é Deus. E as necessidades reais são determinadas por Deus e por aquilo que Deus nos chamou a fazer e a realizar, e não pelo aquilo que nós temos vontade de fazer. Deus nos dará todas essas coisas que precisamos para cumprir o seu chamado em nossas vidas. Por isso que isso está atrelado a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque enquanto estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, Deus nos dará tudo o que precisamos para continuar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Para que nós não tenhamos que nos preocupar em buscar as coisas deste mundo. Lucas capítulo 12, versículo 32 diz, não tenham medo, meu pequeno rebanho, Jesus dizendo, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Meu pequeno rebanho que busca o reino, não fiquem preocupados. Porque essa é a primeira coisa que vocês buscam. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Pai tem grande alegria em nos dar o reino. Oitava razão. O amanhã estará ansioso por si mesmo. E o versículo 34 nos mostra isso. Diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Em outras palavras, Deus designou para cada dia a sua proporção adequada de dor, sofrimento e problema. Deus separou. Deus fez esse dia e diz, esse dia vocês vão enfrentar isso. Amanhã vocês vão enfrentar isso. Depois de amanhã vocês vão enfrentar isso. Daqui 10 anos vocês vão enfrentar isso. Deus separou. E Deus sabia a medida que nós poderíamos suportar. E Deus sabia o processo que nós estamos passando e o que Ele poderia enviar em cada momento da nossa vida. Deus fez isso cuidadosamente. Como diz o antigo hino sueco, carinhosamente faz parte da dor e do prazer. Deus misturando o trabalho com paz e descanso. Deus está nos dando no dia a dose necessária de dor e de prazer. E que nós devemos ter paz e descanso enquanto nós recebemos essas coisas de Deus. Portanto, não se aproprie indevidamente dos problemas atribuídos por Deus para o dia de amanhã. Isso é uma apropriação indevida. Esses problemas serão seus, fique tranquilo. Não precisa trazê-los para o hoje. Aguarde, amanhã eles virão. Não se aproprie indevidamente dos problemas que Deus tem reservado para o amanhã. Isso é, não os apresente hoje na forma de ansiedade. Acredite que Deus continuará sendo Deus amanhã. E amanhã haverá graça para lidar com os problemas de amanhã. Não busque a graça hoje para enfrentar os problemas de amanhã. Busque a graça hoje para enfrentar os problemas de hoje. Amanhã haverá graça. E essa graça não é dada hoje. Ela é dada amanhã. Assim como o maná no deserto, tinha maná para cada dia. E quando o povo tentava pegar o maná do dia seguinte, Deus fazia apodrecer, porque há maná, há alimento do Senhor para cada dia da nossa vida. E quando nós tentamos buscar e acumular o maná para o dia seguinte, ele apodrece, ele estraga, ele fede. O ponto principal de tudo isso é claro, Jesus não quer que seus seguidores fiquem ansiosos. Ele não garante o seu reinado mantendo seus súditos em preocupação. Pelo contrário, quanto mais primário e principal se tornar o seu reinado em nossas vidas,
menos ansiosos vamos andar. Como Jesus acredita que essas 9 razões, na verdade, se você bem prestou atenção, eu disse apenas 8 delas até agora. Como essas razões poderiam superar a ansiedade? Nós deveríamos manter essas razões em mente e procurar que intencionalmente essas razões façam parte da nossa mente, da nossa maneira de pensar as coisas. Que essas razões façam parte da maneira como nós sentimos as coisas. Precisamos meditar nessas coisas. Isso implica que seria muito sábio nós memorizarmos um texto como esse de Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Para que constantemente lembremos das razões que Deus nos deu, para que nós não andemos ansiosos. Não conheço nenhuma maneira de fazer essas verdades residir em nossas mentes e corações, senão por meio da memorização delas. Precisamos memorizá-las para que dia e noite meditemos nelas quando nós formos tentados a andarmos ansiosos. Melhor do que ter isso numa listinha, num papel, num celular, que poderá ser feito, mas se termos isso na nossa cabeça, nós podemos nos lembrar de maneira muito mais rápida o quão tolo é ficarmos preocupados com coisas que não estão no nosso controle, com coisas ligadas ao dia de amanhã, coisas que não nos ajudarão em nada no enfrentamento. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 9, contribui para essa aplicação que eu estou fazendo de memorizar uma passagem como essa. Quando Paulo diz, não vivam preocupados com coisa alguma, é o mesmo tema. Mesmo tema que Paulo está falando lá em Filipenses 4. Em vez disso, em vez de ficarem preocupados, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E então vocês experimentarão a paz de Deus. E é isso que todo ansioso, ansiosamente quer ter, a paz de Deus, que excede todo entendimento e guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Agora, qual é a maneira de alcançarmos isso? Além da oração. Paulo diz no versículo 8, concentre-se em tudo o que é verdadeiro. Pensem naquilo que é verdadeiro. A ansiedade nada mais é do que uma mentira que nós acreditamos. Alguma coisa que enquanto não é real, e real é, enquanto não surgiu, ela não existe. Portanto, não é verdadeiro aquilo que nos preocupa. Não é verdadeiro porque nós sabemos quem é o Deus que cuida de nós. Não é verdadeiro porque sabemos que Ele tem poder, que Ele tem sabedoria, que Ele tem controle. E se nós nos concentrarmos naquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, o que é admirável, então a paz de Deus excederá todo o entendimento. E ela estará conosco. Paulo diz, mas isso passa por concentrar a nossa mente naquilo que é verdadeiro. Tem alguma coisa mais verdadeira do que essas razões apresentadas por Jesus? Então seria muito sábio se nós decorássemos essas razões. Mas existe uma razão que está faltando, não é? Eu terminei o texto, mas uma razão ainda está faltando. E sabe por que essa razão está faltando no texto? Pelo menos nesse momento? Porque ainda não havia acontecido uma coisa. Quando Jesus estava pregando esse sermão, ele ainda não tinha morrido. Por isso ele não falou da maior de todas as armas para lutarmos contra a ansiedade. Sabemos que andamos ansiosos porque nós, no final das contas, duvidamos do caráter de Deus. Duvidamos do seu amor, ou duvidamos do seu poder, ou duvidamos da sua sabedoria. Deus, se eu vou passar, ou se eu estou passando por isso, talvez o Senhor não me ame. Se eu estou preocupado com isso, talvez o Senhor não saiba o que é melhor para mim. Ou se eu estou lidando com isso, talvez é porque o Senhor não controle todas as coisas. Ou seja, a ansiedade é quando nós duvidamos,
quando nós somos incrédulos do caráter de Deus. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós podemos ter certeza dessas coisas. Certeza de que Deus nos dará tudo aquilo que nós precisamos de fato, como é prometido aqui no texto em que Jesus fala. Eu quero terminar essa mensagem lendo com vocês Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32, que conecta essa nova razão, essa nona razão de não andarmos ansiosos, que diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem, o que pode ser contra nós? Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, acaso não nos daria todas as outras coisas? Em outra versão desse texto diz: acaso com Ele, com Jesus, Deus não dará tudo as outras coisas? Ou seja, a nona razão de não andarmos ansiosos é o Evangelho. A nona razão é que Deus enviou aquilo que de mais precioso Ele tinha, que é o seu próprio Filho, para que não nos faltasse nada daquilo que nós precisamos. Se queremos uma prova do caráter de Deus, se queremos uma prova de que Deus nos ama, de que Deus é sábio o suficiente e de que Deus tem todo o controle das coisas, nós devemos olhar para a cruz. É válido olharmos para os pássaros, é válido olharmos para os lírios, mas no final das contas, aquilo que mais precisamos olhar é para a cruz em que Jesus deu a sua vida por nós. E Paulo diz: se Deus entregou o seu próprio Filho por vocês, por que raios é que vocês ficam preocupados? O que é que vocês temem que faltará a vocês? Por que andarmos ansiosos? Se Deus entregou o seu Filho por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Portanto, a principal arma que nós temos em nossas mãos para lutarmos com a preocupação em nossa vida, seja com as coisas do dia a dia, como comida e bebida, ou coisas maiores, como a morte, que deixa muitos de nós desesperados. Paulo está nos lembrando: nem a morte poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Portanto, não há razão para andarmos ansiosos. Por muitas razões, mas sobretudo por conta do Evangelho da Graça. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos perdão, Pai, porque não são poucas as vezes que nós temos andado ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, demonstrando claramente a nossa falta de confiança no Senhor, no seu caráter, no seu amor, na sua bondade, no seu controle, na sua sabedoria. Perdoa-nos, Pai. Lembra-nos dessas verdades expostas essa noite. Lembre nossas mentes, mas também coloque no mais profundo do nosso coração, para que não sejamos ansiosos como os demais, que não conhecem o Senhor como Pai. Mas ajuda-nos, Deus, a buscar o Teu reino em primeiro lugar. Ajuda-nos a nos satisfazer com aquilo que o Senhor tem nos dado para desempenharmos a tarefa que o Senhor tem nos chamado a fazer. Ajuda-nos a confiar que o Senhor dará a graça para enfrentarmos os problemas do hoje. E ajuda-nos a não anteciparmos os problemas do amanhã. Ajuda-nos a não temermos a morte, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, porque nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Mas Deus, pedimos especialmente essa noite por aqueles que ainda não têm o Senhor como Pai, por aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados e, portanto, ainda estão presos a eles. Esse sim, Deus, tem razões
para estar ansiosos e preocupados. Com a morte, com os seus pecados, esses têm. E por isso nós pedimos que o Senhor invada os seus corações e faça aquilo que nós não podemos fazer. Traga pecadores ao arrependimento essa noite, ao relacionamento contigo, para que nunca mais tenham que se desesperar e se preocupar com as coisas dessa vida, porque sabem e saberão que as suas vidas estão repousadas nas mãos daquele que tem controle de toda a história e daquele que nos amou numa cruz. Deus, ajuda-nos realmente. Nós não queremos andar ansiosos. Nós não queremos envergonhar o Teu nome enquanto súditos do Teu reino, andando preocupados para cima e para baixo. Queremos que as nossas vidas sejam exemplos de confiança no Senhor. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.